Meu nome é Alexandro Campanha, eu sou professor aqui na UESB desde o ano de 2001. Pertenço à área do curso de Ciências Contábeis ligados ao Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. E a nossa formação, eu tenho doutorado em Educação, com ênfase em Educação Fiscal, também mestrado na área de Educação, com pós-graduação em Controladoria. Na verdade, nós ministramos aqui no curso de Ciências Contábeis disciplinas ligadas à área pública, como Controladoria Governamental, Orçamento Público, Contabilidade Governamental e outras disciplinas ligadas aí à área pública. Fora daqui da UESB, eu sou auditor fiscal do município e nós trabalhamos na área de fiscalização do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Quando a gente fala em carga tributária, a gente precisa entender que há uma diferença entre o que seja carga tributária e o PIB. Porque muitas das vezes os conceitos, as pessoas trabalham um percentual em relação ao PIB. Uma coisa é a carga tributária, que é a somatória de todos os tributos pagos a todos os entes públicos, sejam eles no âmbito federal, estadual e municipal. Então se soma todos esses valores pagos em forma de tributos e você divide isso pelo PIB, que é o somatório de todas as riquezas do país, de todos os bens e serviços produzidos. Em relação à questão dos tributos, e aí entrando mais detidamente nessa questão de quais seriam os tributos, na verdade, o nosso sistema tributário nacional, depois da Constituição de 88, ele estabeleceu 5 espécies de tributos. Nós temos os impostos, nós temos as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então, todos esses tributos, todos esses impostos, eles que efetivamente compõem essa carga tributária do nosso país. O que é interessante a gente saber em relação à carga tributária, se divulga-se sempre a questão dos 35%, 36%, 37% do PIB. De fato, é uma carga tributária elevada, mas a grande discussão que se tem em relação à carga tributária brasileira não é nem tanto em relação à questão do seu tamanho, tá? Porque outros países no mundo também têm cargas, inclusive, superiores ao do Brasil. Mas o grande problema, e aí o professor Hugo de Brito Machado, que é um autor da área de Direito Tributário, ele deixa muito claro que o problema do Brasil não é o valor, não é o tamanho da carga tributária, mas sim o retorno que os governos, que o poder público dá à sociedade em relação a essa questão dos tributos. Nós pagamos vários impostos, é uma tributação complexa e, na verdade, muitos de nós temos que pagar escola, nós temos que pagar saúde, nós temos que pagar por segurança e que, na verdade, seriam obrigações ou deveres do poder público, do Estado. Mas como nós temos uma infinidade de gastos que são cobertos por esses tributos, por essa carga tributária que é paga pelo cidadão brasileiro, não sobra recursos para financiar todas as atividades do Estado. Na verdade, a definição daquilo que é feito com os tributos, isso vai muito de cada governo, de cada governante. Tá? Não existe assim, pelo menos em todos os aspectos, não existe uma definição clara daquilo que se deve gastar. Existem, óbvio, determinados gastos ou gastos mínimos que devem ser feitos, como por exemplo em educação, em saúde, mas não há necessariamente uma regra quanto àquilo que deve ou que não deve ser feito, assim, anteriormente. Cada gestor, cada prefeito, cada governador, cada presidente da República, ele vai propor políticas, ele vai propor gastos e isso precisa ser aprovado ou não pelo Poder Legislativo. Então, assim, dizer que o retorno desses recursos, ele não é na medida certa ou não é da forma como deveria ser, esse é um problema do Brasil, sim, esse é um problema. Mas muito daquilo que contribui para esse problema do retorno chama-se corrupção, chama-se desvio de recurso ou a má aplicabilidade desses recursos. Às vezes a intenção do gestor ela é interessante, ela é positiva, mas
A efetivação do gasto por parte daqueles que estão na ponta, por parte daqueles que efetivamente vão estar utilizando o recurso, é que não é feita corretamente. E isso aí é o que contribui para esse grande problema que a gente vive hoje no Brasil. O tributo, ele tem uma função social. E, na verdade, a gente reclama bastante, porque está pagando imposto, porque está pagando tributo, mas o tributo ele é necessário. E é aí que está a grande questão em relação à função social do tributo, porque o governo, o Estado, ele precisa de recursos. Ele não é como uma empresa privada, pelo menos em todos os aspectos, né? Alguns sim, mas na sua grande maioria não, que vende produtos, que presta determinados serviços e tem um retorno financeiro por conta disso. O Estado, em tese, ele não é assim, ele não foi concebido necessariamente dessa forma. Então, ele precisa ser financiado. E a forma que se tem para se financiar é o quê? É o tributo. E aí que está o detalhe, porque o tributo, a função do tributo e a função social é justamente contribuir para a efetividade e a viabilidade das políticas públicas. Nós vivemos um país de muitas desigualdades sociais e o Estado ele é justamente esse instrumento para que essas desigualdades elas possam ser dirimidas, elas possam ser reduzidas. Solucionadas, dificilmente isso vai ser, mas o tributo ele tem essa função de promover a igualdade social e muito mais do que isso, de promover também o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento da sociedade. Porque se o país cresce, se há mais empregos, isso haverá, por consequência, mais renda. E a população ela vai conseguir obter determinados ganhos que não apenas o Estado efetivamente vai estar promovendo. Eu não diria que a carga tributária ela seja pensada, tá? Seria muito interessante se a gente pudesse definir efetivamente, teremos tal percentual de carga tributária. Na verdade, o problema do Brasil são justamente os gastos públicos. E os tributos existentes hoje, os tributos que são cobrados hoje, que são instituídos, obviamente estão na Constituição, mas praticamente todos eles existem com um único objetivo, que é cobrir os gastos públicos. Tá? Então, o problema do Brasil de nós termos efetivamente uma carga tributária excessiva são os excessivos gastos que nós temos. É óbvio que a população brasileira é uma população muito grande, é um país de dimensões continentais e lógico que os gastos serão grandes, mas o problema do Brasil está aí. E aí outros complicadores que vão existir, além desses gastos que são muito grandes, diz respeito, como falei anteriormente, da própria corrupção. Né, que desvia recursos e que, na verdade, aquilo que poderia ou que deveria chegar lá na ponta, na área de educação, na construção de uma escola, na melhoria dos hospitais, na melhoria da segurança pública, a corrupção ela vai desviar isso. E isso não chega lá para o cidadão comum, obrigando o poder público, nas suas esferas municipal, estadual e federal, a ter que ou criar novos tributos, ou aumentar a alíquota desses tributos, ou fazer com que a cobrança desse tributo ela seja com muito mais força e alcançando aí todos os contribuintes. Eu gosto dessa temática quando envolve a participação da sociedade, porque nós desenvolvemos aqui, inclusive na UESB, um projeto chamado de Cidadão Fiscal, né, onde nós capacitamos alunos do curso de Ciências Contábeis para que eles possam atuar na sociedade como multiplicadores desse cidadão que fiscaliza as ações do Estado. E com o advento da internet, a gente tem aí assim, uma ferramenta muito importante. E eu creio que um dos principais instrumentos hoje que o cidadão ele tem para poder fiscalizar e exercer o seu direito de avaliar, de cobrar as ações, são os portais da transparência. Então, hoje, os portais da transparência, eles constituem, assim, um importante instrumento de fiscalização que o cidadão pode ter acesso. Depois da Lei Complementar 131, que é, na verdade, a Lei da Transparência, lá de 2009, todos os poderes públicos, todos os gestores, eles têm a obrigação
de prestar contas daqueles gastos que são efetuados em tempo real. Então, o cidadão, ele pode amanhã, ele pode hoje, por exemplo, verificar um gasto que foi feito ontem. Amanhã ele pode estar verificando um gasto que foi feito pelo seu prefeito, que foi feito pelo seu governador, pelo seu presidente, isso no site. Então, hoje o Portal da Transparência ele constitui um importante instrumento, mas não tem só esse. Tá? A gente pode colocar aí, por exemplo, os conselhos de políticas públicas, a participação do cidadão nesses conselhos para poder fiscalizar como está acontecendo ou como está ocorrendo os gastos com a educação, os gastos com saúde. O Ministério Público, seja ele federal, seja ele estadual, é um outro importante instrumento que o cidadão tem para poder denunciar quando ele percebe que está havendo algum tipo de corrupção, algum tipo de desvio, de mau uso dos recursos públicos, ele pode fazer uso. As próprias ouvidorias, né, os poderes, eles têm essas ouvidorias. E muito mais do que isso, o próprio poder público e principalmente o executivo. Depois da Lei de Acesso à Informação, nós como cidadãos, nós temos o direito de poder exigir e solicitar do nosso gestor informações sobre determinados gastos. E ele, por lei, obviamente se essa informação ela não estiver sob algum tipo de sigilo, mas se ela não estiver, o cidadão ele pode obter as informações que ele precisar em relação não só aos gastos, mas como também às suas receitas. Muito mais importante, talvez, do que ter os instrumentos, é a gente perceber que o cidadão ele tem o interesse de se utilizar, né, desses instrumentos. Porque não adianta os instrumentos estarem aí se o cidadão não tem o interesse de utilizar. E, além dessa questão do interesse, é de ele ter o conhecimento. Porque ele pode ter as ferramentas, ele pode ter o interesse, mas se ele não tiver o conhecimento mínimo acerca desses assuntos que estão relacionados ao financiamento e ao funcionamento do Estado, do poder público, ele vai ter dificuldades de traduzir ou de interpretar essas informações. E aí que entra a grande importância da educação fiscal na preparação, na formação do cidadão comum para poder fiscalizar as contas do seu gestor, seja ele municipal, seja ele federal, seja ele estadual.